Olá, me chamo Inácio, sou professor mestrando do ProF, turma 5 do Polo UNB. Venho apresentar o meu mapa conceitual, referente ao trabalho final da disciplina de problemáticas da educação física, certo? Então, no decorrer dessa disciplina, a gente trabalhamos várias problemáticas que estão presentes no dia a dia da educação física e que fazem parte do processo de ensino e aprendizagem que foi amplamente discutido por meio dos fóruns, das atividades. A primeira problemática que foi trabalhada foi a atuação docente. E dentro dessa problemática, nós observamos três práticas, três atuações docentes. Duas eu destaquei aqui de vermelho, que são práticas que a gente deve evitar dentro do trabalho da educação física. Primeiro, que são as práticas tradicionais, certo? Que utilizam o esporte como meio, como foco, tá bom? Essas práticas tradicionais, elas tiveram bastante destaque e ênfase nas décadas de 70, de 80 e meados da década de 90, onde elas acabaram promovendo uma exclusão e um afastamento dos estudantes das aulas, principalmente aqueles estudantes que não tinham tanta habilidade para a prática esportiva. Então é uma prática que utiliza somente o saber fazer. O aluno ele não tem nenhuma contextualização daquele movimento que ele está realizando. Ele simplesmente aprende um gesto técnico e repete ele, sem nenhuma contextualização. É uma prática tradicional. Uma segunda atuação docente que foi abordada nessa problemática foi o abandono do trabalho docente, ou também conhecido como desinvestimento pedagógico. Essa atuação docente ela é até pior do que as práticas tradicionais, no meu ponto de vista, porque aqui o professor ele não tem nenhuma intervenção pedagógica junto aos alunos. Então, o professor ele é um mero distribuidor dos materiais e organizador do tempo. Então, ele fica ali organizando os alunos, verificando o tempo que cada turma vai ficar na quadra. Não tem nenhuma intervenção pedagógica. E isso acaba gerando algumas nomenclaturas para essas aulas, como rola-bola, como largo-bol, aula matada, dentre outros. Então, aqui, o professor ele é apenas um distribuidor de material, então ele não tem nenhuma intervenção pedagógica junto aos alunos, tá bom? E os alunos acabam ficando soltos, ou realizando as atividades que eles bem entendem, ou simplesmente nem realizando as atividades, o que é pior ainda. E aí nós temos também uma terceira atuação docente, que é o desejado. São as práticas inovadoras, que veio através do processo de renovação pedagógica, que a educação física teve por meio, essas décadas, observou-se que a educação física estava promovendo essa exclusão e esse afastamento. E aí, alguns teóricos da disciplina fizeram esse papel de renovação pedagógica, tentando fazer com que algumas práticas inovadoras pudessem ser trabalhadas dentro das escolas para fazer com que esses alunos que acabavam excluídos e afastados das aulas pudessem praticar e retornar às aulas de educação física. Então, basicamente, foi essa primeira problemática, esses primeiros termos adotados na problemática da atuação docente. Uma segunda problemática que nós temos é o saber fazer e o saber sobre o fazer. Novamente eu faço aqui a utilização de duas cores, a vermelha é o que deve se evitar e o verde é o que deve se trabalhar dentro da escola. Então, o que deve se evitar é somente o saber fazer, que acaba caindo na mesma utilização das práticas tradicionais, naquela mesma problemática. Então, o aluno ele somente é ensinado a fazer, não tem nenhuma contextualização. E é por meio de práticas tradicionais, por meio do esporte, que acaba ocasionando, promovendo exclusão e um afastamento. E o que seria ideal seria os conhecimentos sobre o fazer. O aluno ele tem um conhecimento sobre aquilo que ele está praticando na nossa aula. Então, esse conhecimento sobre o fazer auxiliam nas práticas inovadoras que veio por meio desse processo de renovação pedagógica, certo? Só que nós observamos também, por meio da leitura, que essa interpretação acabou sendo equivocada. Então, como consequência, nós tivemos alguns pontos que fizeram com que esses conhecimentos sobre o fazer tivessem uma valorização muito grande da parte teórica. Alguns professores e algumas secretarias de educação
acabaram dando uma ênfase maior à parte teórica, certo? Em detrimento à parte prática. E aí, algumas justificativas para essa situação foi a elevação do status. Então, com essa parte mais teórica, a educação física passaria a ter um status maior, ou semelhante às demais disciplinas, como português, matemática, história, geografia, porque eles também teriam essa parte teórica, a educação física também tem essa parte teórica. E, além disso, alguns outros pontos que foram colocados para essa questão maior da teoria dentro da educação física seria a diminuição da indisciplina, certo? Então é mais fácil você conseguir controlar os alunos dentro da sala de aula do que em um ambiente aberto. Então, essa facilidade em controlar e diminuir a indisciplina também foi um fator que foi, no meu ponto de vista, uma questão equivocada e errônea desse conhecimento sobre o fazer. Uma outra situação que a gente observou através dessa temática é que, para que essas práticas inovadoras sobre os conhecimentos, sobre o fazer, possam realmente ter resultado dentro do chão da escola, dentro das aulas de educação física, elas requerem um maior investimento, principalmente na formação inicial e formação continuada dos professores. Então, desde os cursos de formação dos professores até a formação continuada, com os professores tendo contato direto com o que é mais atual e o que é mais inovador para que a educação física ela possa realmente proporcionar uma formação global para os seus estudantes. Beleza? Então, aqui foi o ponto que eu achei importante, que eu coloquei de destaque dentro da segunda problemática. Uma terceira problemática que foi discutida dentro da disciplina foi os aspectos legais da educação física. E aqui eu dou ênfase às duas LDBs que a gente possui, que foi colocada a educação física. Lá na primeira LDB de 1971, a educação física era vista como uma atividade e ainda possui um viés muito prático. Então, a visão apenas prática da educação física nessa LDB. Então, a educação física não é vista como um componente que trabalha a parte prática, mas que também tem conteúdos, mas que também trabalha o aluno de uma outra forma, que tem outros conceitos. Não, aqui essa LDB ela é vista apenas como uma parte prática. Se o aluno ele não está apto para fazer a parte prática, ele não está apto a realizar a educação física, a cursar a disciplina de educação física. Com essa renovação, com essas práticas inovadoras e com a decadência dessas práticas tradicionais, veio a LDB de 1996, que altera a educação física de apenas atividade para um componente curricular da educação básica. Mas mesmo assim, com essa alteração do componente curricular, ainda possui alguns pontos falhos. E aí esses pontos falhos, ele veio também através da lei número 10.793 de 2003, aonde que ela versa sobre as dispensas. Então a educação física ainda é vista como a disciplina basicamente prática. Bom, então aqui nós temos aquelas situações que são colocadas desde lá da LDB de 71, altera pouca coisa com alguns pontos falhos, que tem aquelas situações de quem possui uma jornada superior a 6 horas, quem possui, quem prestar serviço militar, tiver idade superior a 30 anos, ainda são dispensados, tá bom? Na prática da educação física. Vendo a educação física apenas como uma disciplina prática, não entendendo que o aluno, mesmo ele não tendo ou não podendo realizar essas atividades práticas, ele tem que cursar a educação física, a disciplina, porque ela trabalha outros temas, outros conteúdos. Bom, então, foi uma problemática que foi abordada, principalmente essa questão das dispensas, beleza? Com essa interpretação acabou causando um afastamento muito grande de alguns alunos, certo? Que entenderam que ele não pode fazer a aula prática, ele também não pode cursar a disciplina, que trouxe prejuízos para a nossa disciplina, até mesmo na atualidade. Bom, uma quarta problemática que foi bastante discutida, que eu acredito que foi bastante interessante também, foi o afastamento e a indisciplina, tá bom? Então, o afastamento, ele se deu por diversos motivos, e os dois que eu acredito ser importantes aqui a gente comentar é devido ao insucesso e à exclusão.
Novamente a gente faz um link lá com aquelas práticas tradicionais. Em muitos casos, a gente observa que alguns professores, em algumas situações, ainda trabalham com práticas tradicionais, ainda utilizam o esporte e ainda utiliza o esporte como meio de exclusão e afastamento. Então, os alunos que não possuem grande habilidade acabam se sentindo inseguros para participar, e aí esse medo do insucesso acaba gerando essa exclusão. Então, os alunos eles ficam receosos em poder participar das aulas, ficam receosos em poder se expor, sendo que essa exposição pode causar algumas situações em que ele prefere evitar, e aí ele acaba se afastando das aulas. E uma outra problemática bastante interessante também, que foi colocada para esse afastamento, foi a repetição de conteúdos. Então, muitos estudantes, principalmente ali no final, nos anos finais do ensino fundamental, até o último ano do ensino médio, eles acabam vendo o mesmo conteúdo dentro da educação básica. Eles acabam trabalhando as principais modalidades ali, que são as quatro que são trabalhadas muito, que é o quarteto fantástico, que é o basquete, que é o vôlei, que é o futsal e o handball. Então ele acaba tendo essa repetição de conteúdos durante vários anos. Tá bom? Então no sexto, no sétimo, no oitavo ano ele até tem uma participação grande, só que com o tempo esses conteúdos eles vão se repetindo e aí o aluno acaba ficando desestimulado a participar. Então é um motivo também de afastamento das nossas aulas. Um outro fator também, aqui já relacionado à indisciplina, que foi observado, é que essa indisciplina dentro das nossas aulas, ela não possui um único fator. Então são vários, são múltiplos fatores, desde fatores individuais, fatores comportamentais, fatores familiares. Então tudo isso pode contribuir. Então o aluno ele pode possuir um fator aqui individual, ou pode ser a junção de um fator individual junto com o familiar, com o comportamental, que acaba gerando os conflitos dentro da nossa aula, seja por meio de uma atividade, seja por meio de uma discussão, seja por questão de comportamento mesmo. E aí o interessante dessa problemática, desse artigo, é que ele coloca meios também para combater essa indisciplina. Então, foi colocado aqui três situações, na verdade, para combater essa indisciplina. O primeiro é uma prática conhecida como TPSR, que é uma prática internacional, é um modelo de responsabilidade pessoal e social que utiliza as práticas corporais para trabalhar valores pessoais e sociais, como uma forma de combater essa indisciplina. Um outro ponto também que foi colocado foi o futebol calerreiro, tá bom? Onde que os próprios estudantes eles se organizam dentro das regras e aí sem a utilização de um árbitro, de um juiz, eles mesmos conseguem se organizar para decidir ao final. Eles praticam a modalidade e ao final eles mesmos decidem de acordo com as regras quem foi que alcançou os objetivos, quem foi que conseguiu a vitória. Tá bom? Então, é um meio também de combater essa disciplina, colocando o estudante como centro, como foco do projeto, do foco da aprendizagem. Uma outra questão também colocada para combater a disciplina dentro das aulas foi o esporte education, é uma aprendizagem cooperativa. Tá bom? Então, essa problemática é uma problemática bastante presente dentro da educação física e aqui eu tentei trazer aqui para vocês os pontos principais. Uma outra problemática que foi trabalhada foi a questão do esporte dentro da escola, dentro da educação física e escolar. Então, nós temos aqui o esporte na escola e o esporte da escola. Novamente, eu faço essa associação. O que ocorre de vermelho que a gente deve evitar são práticas excludentes. E aí a gente volta novamente lá para aquela questão ou do abandono pedagógico ou das práticas tradicionais, que utilizam o esporte como meio para poder promover a exclusão e o afastamento. Por quê? Você tira a possibilidade daqueles alunos que não têm habilidade de participar. Tá bom? Nós temos também a utilização do esporte como meio para selecionar talentos. E a gente observa que algumas situações a escola ou o professor ou a disciplina acaba utilizando o momento da aula para poder selecionar aqueles alunos que são mais habilidosos para poder participar, tá bom? De campeonatos, de jogos escolares, deixando de lado aqueles alunos que não têm tanto talento.
E esse não é o papel do esporte dentro da escola. Nós já temos outros locais, as escolinhas, clubes e times, para poder promover essa seleção. O papel da escola não é promover essa seleção, não é excluir, e sim incluir a todos. E aí nós temos também uma outra problemática do esporte dentro da escola, que é a questão do conteúdo. As aulas são basicamente focadas no esporte. E a gente sabe que o esporte, sim, ele é um conteúdo da disciplina de educação física, mas não é o único. Então, a educação física ela tem o esporte, mas tem outros temas, como a ginástica, como as lutas, as práticas de aventura, as danças, dentre outros. Então, é um erro também que a gente deve evitar trabalhar. E aí, o que seria interessante de se trabalhar com o esporte dentro da escola? Seriam as questões sociais. Então, o esporte é um grande meio para você trabalhar questões sociais com os estudantes dentro das nossas aulas. O esporte é um meio de contextualizar outros conhecimentos. O esporte é um meio que você tem para incluir todos. Então, cabe ao professor, dentro da disciplina de educação física, por meio das práticas inovadoras, tentar fazer com que tenha estratégias para incluir todos, independente da habilidade que aquele aluno, que aquele estudante tem. O papel da escola é incluir todos, fazer com que todos tenham a oportunidade de viver essa experiência motora e respeitar suas individualidades. Bom, então esse deveria ser ou deve ser o papel do esporte dentro da educação física e não aquela seleção, aquelas práticas excludentes e o foco somente no esporte. E para finalizar, nós temos uma última problemática, que é a questão do gênero na educação física, certo? Essa problemática também ela é bastante importante, porque foi discutida essa questão das aulas mistas, tá bom? A gente observa que antigamente as aulas eram separadas entre homens e mulheres, meninos e meninas. E a gente observa atualmente que as aulas elas já são aulas mistas, onde tanto meninos quanto meninas trabalham juntos. E esse é o papel da educação física, incluir a todos, independente do seu gênero. Uma outra discussão colocada dentro dessa problemática é a questão das diferenças biológicas e culturais. Existe sim diferenças biológicas, mas não somente entre meninos e meninas, mas sim entre as próprias meninas existem essas diferenças e sim também existem essas diferenças dentro dos próprios meninos. Não é um empecilho ou não deve ser um empecilho para que as meninas ou que os meninos não façam determinada atividade, certo? E nós temos as diferenças culturais também, tá bom? Então a gente observa que apesar de ter um avanço muito grande, significativo nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente sabe que é uma sociedade extremamente machista e que essas diferenças acabam respingando dentro da educação física, dentro das nossas aulas. Então foi discutido bastante essa questão das diferenças culturais, onde que os meninos são sim mais estimulados a realizarem atividades motoras, futebol, corrida, saltos, enquanto que as meninas elas são estimuladas desde cedo a realizarem atividades mais voltadas para o lar, atividades domésticas, desde as suas brincadeiras lá na educação infantil, de casinha, cozinha, boneca, até dentro da própria sociedade. E aí acaba respingando essa situação, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, onde que esses preconceitos e essas discriminações já vêm de longa data. E aí cabe ao professor e cabe à disciplina de educação física promover didáticas e propostas para combater esses preconceitos e essas discriminações, tá bom? Então a disciplina de educação física tem um papel fundamental e importante para trabalhar essa questão de gênero, trabalhar e combater esses preconceitos para fazer com que tanto os meninos quanto as meninas tenham direito a participar e ter essa formação dentro das aulas de forma igualitária, sem nenhum tipo de discriminação, preconceito e nem de aulas separadas, beleza? Então, esse aqui é o meu mapa conceitual. Acredito que eu consegui abordar aqui de forma sucinta as problemáticas que eu julguei interessante, todos os temas. Fica aqui o meu agradecimento a todos pela atenção e até a próxima.